Fala Ninja! Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre Ma'ai. Você já ouviu falar sobre Ma'ai? Você sabe o que é o Ma'ai? É uma nomenclatura extremamente importante dentro das artes marciais, que é muito trabalhado e que quem consegue dominar isso se sai muito bem durante um combate. Certa vez eu estava dentro da minha casa e aí eu escutei uma gritaria na rua e aí eu saí para fora e vi uma discussão entre dois caras, sendo que um cara era muito grande e um cara era menor, mais franzinho. Eu falei, ixi, eu pensei, né? Eu conheci os dois caras, falei, vixe, esse cara não sabe com quem ele tá mexendo. E aí eles discutindo, né? Só que o cara maior, ele estava em cima da bicicleta, enquanto o cara menor estava vindo na direção dele, gesticulando, falando, cobrando alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era. E aí eles começaram a discutir, até que o menorzinho conseguiu dar um soco no rapaz da bicicleta e o cara da bicicleta caiu no chão. E aí nisso vieram as pessoas que estavam próximas e separaram a luta. Mas assim, imagina, um cara franzinho, magrinho, pequenininho, conseguir dar um soco no adversário, e um soco bem dado ele pode derrubar o oponente de repente desmaiar ou coisa do tipo, e a luta acabar naquele momento. Pensando nisso, então, eu vou mostrar para vocês o quanto é importante, e aí depois eu vou puxar um fiozinho para voltar nessa história, aí vocês vão me entender. Olha só, Ma'ai é a distância segura entre eu e o meu oponente. Então, por exemplo, se o Shidoshi Celso vier na minha direção e eu perceber que ele está com má intenção, eu vou tentar manter uma distância que para mim seja segura em relação a qualquer golpe dele. Então, olha só, eu me posiciono normal, sem fazer nenhuma base, por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a base. Vocês acham que nessa distância que nós estamos aqui, o Shidoshi Celso conseguiria me acertar? Vamos fazer um teste? Shidoshi, me aplica um golpe para acertar aqui a minha garganta mesmo. Pode vir. Posso movimentar? Não pode se movimentar por enquanto. Então, olha só. O braço dele chega até minha garganta. Nas artes marciais nós falamos que se o braço do oponente consegue atingir sem que ele se movimente, significa que é quase 95% de chance de ele conseguir me acertar e eu não conseguir me defender. Quando que essa chance de defesa ela se equipara? Quando eu fico pelo menos a 1,5 metro do meu oponente. Ou seja, se ele precisar se movimentar aqui para me atacar, eu também consigo me movimentar para me defender. Então olha só, agora ele vai aplicar o mesmo golpe, só que como eu estou numa distância maior, ele vai ter que se defender para me atacar. Então vamos lá, Shidoshi, pode atacar com o máximo de potência do seu golpe. Vamos lá, vai! Então aqui eu consigo me movimentar e consigo defender o ataque dele. Entra, então, agora a questão de eu ter conhecimento e ter habilidade e conseguir surpreender ele mediante o ataque. Tá? Então, esse Ma'ai é extremamente importante nessa questão. Então, quando eu estiver diante de uma situação real e a pessoa que vier conversar comigo, eu perceber que ela tem má intenção ou está nervosa, está me agredindo com palavras, o que eu faço? Eu tento manter essa distância de aproximadamente 1,5 metro. Essa distância na qual ele só me atingiria se ele se movimentasse na minha direção. Só que aí eu consigo movimentar para fugir do ataque dele. Agora, uma coisa importante. Nós fizemos a relação do soco, do braço. Só que vocês concordam que o chute, a perna da pessoa ela é maior do que o braço? Pensando nisso, então, eu tenho que levar em consideração o quê? O braço ou a perna? Eu tenho que levar em consideração a perna. Por quê? Ele pode optar. Eu nunca vou saber se ele vai me atacar com o soco ou se ele vai me atacar com as pernas. Então, olha só. Eu tenho que levar em consideração isso. Então, vamos lá. Novamente. Agora, o Shidoshi vai tentar chutar o meu genital. Shidoshi, dá um chute na minha perna aqui. Então, ele me acerta, certo? Se ele consegue me acertar, a minha probabilidade de defesa é muito menor. Agora, se eu me movimentar um pouquinho para trás, e aí está nessa distância de aproximadamente 1,5 metro, isso vai depender do tamanho da perna do oponente, eu posso levar em consideração o tamanho dele também. Tenta me acertar agora. Olha lá, não chega. Para ele me acertar, o que ele tem que fazer? Se movimentar. Então, Shidoshi, agora com o máximo de potência, você vai vir na minha direção e me chutar, tá bom? Olha lá, pum, aí. Agora aqui eu consigo me livrar do ataque dele. Outra coisa muito importante é a questão da posição de combate. Na defesa pessoal, nós utilizamos uma posição de combate semelhante à de algumas artes marciais, que é
uma perna à frente e a outra perna atrás. Essa posição ela não pode ser muito alongada. Por quê? Porque aqui eu perco um pouquinho da minha movimentação, da minha agilidade. Então eu fecho um pouquinho a base, posiciono uma perna na frente e a outra perna atrás. Para quê? Para que essas duas pernas me dê equilíbrio frontal e um equilíbrio para trás. E também um pouquinho lateralizado. Então a perna esquerda ela fica um pouquinho lateralizada, enquanto que a perna direita fica também um pouquinho lateralizada. É como se eu conseguisse jogar uma bolinha no meio da minha perna aqui e essa bolinha passasse. Se eu fechar aqui, essa bolinha não passa, concorda? Essa perna fica um pouquinho aberta. A posição das mãos. Uma mão eu protejo a garganta e a outra mão me posiciono na frente dele. Porque aqui essa é a primeira situação de defesa que eu posso fazer. A segunda é a da garganta. E eu já estou protegendo aqui a garganta, né? Que é um ponto extremamente importante, como ponto vital para que eu não seja finalizado logo no primeiro golpe. Então, posicionamento, Maai. Então, voltando ao gancho lá daquela história, se a pessoa da bicicleta tivesse, no momento de conflito verbal, tivesse descido da bicicleta e ido conversar com aquela pessoa mais franzinha, ela com certeza teria mais possibilidade de ter revidado, atacado primeiro ou pelo menos ter esquivado de um ataque do oponente. Aquilo tudo não teria acontecido. Só que ele, em cima da bicicleta, não conseguiu fazer isso. Porque em cima da bicicleta ele não tinha mobilidade nenhuma, ele não conseguia se distanciar do oponente, né? Então, por exemplo, se eu estiver na frente aqui do meu adversário e ele começar a vir na minha direção, vem na minha direção, Shitoshi, eu começo a movimentar para trás. Ou se eu não consigo ir para trás, eu começo a movimentar lateralmente. Então, ele vem na minha direção e aí eu começo a conversar com ele aqui. Eu peço para ele parar de vir na minha direção. Só que se ele não parar de vir na minha direção, o que eu faço? Aí eu ataco o meu oponente como? Naqueles pontos que nós treinamos na aula passada. Aqueles 3 pontos importantes. Então, vamos fazer uma dinâmica agora. Eu estou posicionado de frente para o Shidoshi, a princípio sem base, tá? Porque a gente não vai entrar em combate a princípio. E aí o Shidoshi começa a vir na minha direção e eu tento pedir para ele parar de se aproximar. Ao mesmo tempo eu vou me distanciando dele, né? Mas se ele não para mediante o meu pedido é porque realmente ele vai querer me atacar. E aí que entra o ponto mais importante. Eu espero ele me atacar ou eu ataco ele primeiro? O ataque ele é sempre mais rápido do que a defesa. Então eu não posso correr risco. Eu já pedi para ele não vir na minha direção. Se ele continuar vindo na minha direção, azar o dele. Ele vai sofrer as consequências disso. Então nós estamos aqui em posição. Ele começou a vir na direção, por favor, vamos conversar e tal. Ele continuou vindo. Se ele continuou vindo, eu me posiciono, chuto, soco. E aí a situação ela se resolve nessa forma. Uma outra coisa importante que eu acabei de lembrar é que a base, a posição, ela é tão importante que uma vez eu fui na quadra de um tio meu, assistir um jogo de futebol de 2 times de bastante rivalidade, e aí eles estavam jogando lá, tal, no calor do jogo começou uma briga. Meu tio jogava na casa dele, né? E aí o time adversário era um time de orientais e eles sabiam que eles levariam a pior. Por quê? O fato de jogar em casa, mais pessoas a seu favor. Só que eles foram surpreendidos pelo quê? Porque na hora que começou a briga generalizada, o time adversário, o time dos orientais, eles se posicionaram. E nessa que eles se posicionaram, o meu tio olhou aquilo e falou assim, ixi, a gente vai se dar mal. E todo mundo correu. Então, para você ver a importância do posicionamento, o impacto que causa aos olhos do adversário. Shidoshi. Bom, Ninja, por hoje é isso. Amanhã eu vou te enviar a próxima aula, tá? Então fica ligado no e-mail. E a próxima aula, ela vai ser sobre formas de ataque, tá? Então a gente vai falar sobre os principais ataques, como aplicá-los corretamente e como defendê-los, claro, tá? Bom, não se esqueça de deixar um comentário aqui na página e um abraço, te vejo no próximo treino.